Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é dia 8 de junho de 2024, é um sábado, e aos sábados nós usualmente gravamos o vídeo semanal, e é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Muito importante esse vídeo, porque a gente analisa a véspera, a gente analisa o que aconteceu na sexta-feira, e já prepara o terreno para ficar todo mundo mais ou menos com a ideia do que vai acontecer, assim, o mercado nos está apresentando, para a gente poder começar a semana seguinte, semana que vem, já nas melhores condições. Beleza? Olha, não é por falta de aviso, estou avisando a vocês há um tempão. Quem sabe operar vendido está faturando uma baita grana no mercado. Se você não sabe operar vendido, você está de fora. Você simplesmente não está operando ou está tentando achar fundo e está tomando toco o tempo inteiro. Existem formas de ganhar bastante dinheiro com operações vendidas, mas vocês têm que ter esse conhecimento. Se não tiver o conhecimento, fica muito difícil. E a associação desse conhecimento de operar vendido com o conhecimento que tem nesse curso aqui, tá? Que é ridiculamente barato, e com o conhecimento que tem nesse outro curso aqui, que também é ridiculamente barato, associando esses três conhecimentos, vão fazer com que você possa operar sem risco financeiro de perder dinheiro, sem risco, não é com pouco, não, é sem risco de perder dinheiro. Vai fazer com que você possa ter um risco de ganhar um bocado de dinheiro com esse tipo de coisa. Nesse negócio aqui, eu ensino um modelo gerencial do que fazer. Não tem setup, tá? Então, se você pensa em setup, como é que eu vou operar swing trade? Setup não é isso aqui. A ideia é mostrar um modelo gerencial do que fazer. Com o conhecimento que tem aqui, essas três coisas associadas vão fazer com que você ganhe muito dinheiro nessas quedas de mercado. Para quem já está posicionado no mercado, o manual de hedge é muito importante, especialmente se você tem uma carteira, você está aí sofrendo com diminuição do valor da sua carteira, à toa, não precisava. Tá? Inclusive, dá às vezes até para ganhar dinheiro. Às vezes você faz o hedge como proteção e no final ele acaba até te dando um dinheiro. Mais ou menos como aquele seguro. Tem uns seguros aí que você paga o seguro e ele vai também fazendo uma espécie de capitalização ali. Chega lá no final, você ainda ganha uma grana. Você pagou o seguro e ainda tirou uma grana. É mais ou menos o que muitas vezes acontece com o hedge. Muita gente fatura com isso, inclusive, eventualmente, eu também. Tá? Vamos então para o mercado, o que ele fez ontem. Nós tínhamos aqui o mercado. Primeiro a gente vai analisar no diário. Deixa eu até fazer uma modificação em relação a isso. Ao invés de ficar essa tela dividida aqui, vamos botar a tela única do Ibovespa e vamos fazer a avaliação do diário. Está aqui. Ó. Depois eu mudo para o semanal. Então, esse aqui é o índice no gráfico diário, topo de congestão, isso aqui, ó, topo de canal, né, canal de baixa, tinha aqui uma antiga congestão, essa congestão já tinha sido perdida há um tempão, topo de canal, vende-se para comprar o fundo do canal. Nós mencionamos que nessa posição aqui, ó, chegando próximo dessa região, rompendo o canal para baixo e se aproximando do topo daquela antiga congestão que durou um tempão, há muito tempo mesmo, seria uma zona potencial de compra. E, efetivamente, muita gente comprou anteontem, né? Isso foi quinta-feira, esse candle verde aqui foi quinta-feira. Muita gente talvez tenha comprado aqui também no candle 106, porque o candle chegou naquela mesma região, onde terminou ontem. Quem comprou acionou compra, chegou a andar um pouquinho e ontem viu a sua posição andar para baixo, muito ruim. Quem botou o stop aqui foi stopado. Portanto, você não deve colocar o stop no local óbvio, ululante, porque quem coloca stops em locais óbvios e ululantes, e a barra que gerou o sinal é um local óbvio e ululante, ou seja, é tolice colocar o stop no fim da barra que deu o sinal, é tolice, tá? É um erro, na minha opinião, isso é um erro operacional de primeira qualidade. É daquele tipo assim, porra, vou fazer um negócio, cometi uma cagada generalizada. Essa é uma. Mas quem a cometeu já foi estopado. Então o cara já está chateado da vida dele. Porque chegou a ver o troço andar um pouquinho na direção dele e depois o candle de ontem foi um candle muito, muito resoluto de baixa. Observe que esse candle aqui é basicamente um Marubuzu, né? Um candle daqueles de força. Tudo bem que está longe da média de 20, próximo de um suporte, só que tem mais cara de exaustão de movimento do que qualquer outra coisa. Tá? Volto a enfatizar a possibilidade de exaustão nesse movimento, em região de suporte, em região de fundo de canal de baixa. Tá? O volume não foi espetacular, mas foi um volume maior do que os volumes dos últimos dias, com exceção de um diazinho aqui, quando tocou no fundo do canal. Muita atenção para uma potencial exaustão, dada a distância, dada a quantidade de movimento que já tinha acontecido. Essa é uma região potencial de compra no diário. Por quê?
por um trade contra a tendência, região de suporte, dado pelo topo da congestão, como eu mencionei, tentativa de rompimento do canal de baixa. Né? Então, a associação dessas duas coisas pode dar a possibilidade de, para quem é muito ousado, mas muito ousado mesmo, efetuar uma compra já aqui, ou efetuou ontem no final do dia, ou na segunda-feira, logo próximo da abertura. Tá? É um trade de extremo risco. Observe que esse candle, mesmo ele tendo cara de exaustão, é um candle poderoso. Segurança para compra, o cara teria para compra. Aqui ousado. Segurança na superação disso aqui, superação desse outro candle, ou apenas da abertura do candle forte, também seria um outro trade também um pouco mais ousado do que aquele, mas muito menos ousado do que esse, obviamente. E o cara compraria aqui para tentar levar no mínimo até a média, ou aqui até essa região central do canal, que é a regressão linear, certo? Então teria aqui um espaço, não é propriamente o meu trade mais bacana, por quê? Porque o seu espaço de stop é grande, porque o seu espaço de alvo é pequeno, porque é um trade contra a tendência principal do mercado, que está mesmo muito vendedor. Volto a enfatizar para vocês. Aprendam a operar vendido. Gente, eu estou falando isso para vocês. Eu comecei a falar isso para vocês quando o mercado chegou por aqui assim, ó. Tá? O mercado estava subindo aqui, no final do ano passado, estava aprende a operar vendido, aprende a operar vendido. Não acredita? Volta o vídeo, pega um vídeo do final do ano passado, você vai me ver falando. Aprende, aprende, aprende. Tá? Olha quem aprendeu, está conseguindo. Óbvio que o cara não aprende de um primeiro momento, né? O cara compra o livro, vai estudar, leva um tempo, mas se o cara levou um mês para aprender, lendo o livro e tal, e botando as coisas em prática, olha aqui o que o cara já conseguiu pegar. Em suma, tem parte de compra mais seguro seria aqui em cima, não é o melhor dos trades. Trades contra tendência são sempre muito mais arriscados, trades de volatilidade são sempre mais arriscados. Outra situação, vender aqui. Bom, vender aqui eu não faria. Em hipótese nenhuma eu faria uma venda aqui. Tá? Nem para o cara que é muito ousado. Nem para o cara que é muito ousado. Por quê? Porque isso é um suporte forte e todo suporte não deve ser vendido. Você não vende na cara de um suporte. Tá? É uma péssima ideia vender na cara de um suporte. Então, do lado vendedor, nesse exato momento não tem nada para fazer. O que eu sim ficaria atento para os próximos dias, para o próximo dia, né, segunda-feira, ou para os próximos dias, seria a possibilidade disso aqui fazer mais um candle assim. Pode ser preto também, mas vermelho fica melhor. Já que a gente está usando vermelho e verde, né, ao invés de branco e preto. Eu prefiro os gráficos com branco e preto, mas eu tenho usado verde e vermelho porque atrapalha. Muita gente reclamava que o branco e preto fica ruim no celular. Aparentemente, muita gente vendo pelo celular e fica difícil de enxergar o branco e o preto. Então eu uso o verde e o vermelho, mas eu prefiro o preto e branco, é mais claro para mim. Mas de qualquer forma. Fechando um candle mais ou menos assim, ainda que ele tenha uma sombrinha inferior, qualquer coisa desse tipo, aí sim, o que acontece aqui? Aqui você fechou abaixo do suporte, dentro da congestão, a perda dessa mínima, o cara pensaria em operar. Vendido. E aí aqui, cara, se esse cenário acontecer, o ativo voltar para dentro dessa congestão, observe que isso seria voltar para cá. Topo dessa congestão, a gente vende topo de congestão para comprar fundo de congestão. É a regra, né? É a forma de fazer. Seria vender lá em 119 mil, por aí, para recomprar por volta de 100 mil, com alguma parcial pelo meio. Portanto, é um belíssimo movimento de 20% de queda do que já caiu. Quer dizer, o índice já caiu desde o seu topo lá em dezembro. O índice já fechou ontem com uma queda de 10%. Tá? No total. Se tudo se confirmar, a queda seria de 24% no total. Tá? O suficiente, diga-se de passagem, para muitos critérios. Existem critérios para sinalizar uma tendência de baixa e uma delas é uma perda de mais de 20% em relação ao topo anterior. Então, isso já seria, chegando lá embaixo, claro, né? Não agora, mas chegando lá embaixo, já seria a possibilidade de um pessoal começar a falar de tendência de baixa primária. Não é o caso agora, só estou loucubrando para o futuro, mas isso aqui é o diário. Vamos então para o semanal, que é o objeto principal do nosso estudo, hoje, né? E aí temos aqui o canal, fica muito mais claro, é sempre muito mais fácil operar o semanal, galera. Eu já falei isso para vocês também centenas de vezes. As pessoas insistem em ficar operando no curto prazo, e quanto mais curto o prazo, mais difícil é para operar. Triste, mas a gente já ensinou como é que faz. Você pode aprender a operar
sem risco financeiro, porque uma das coisas que as pessoas falam, mas aí tem um risco é muito grande. Com aquilo ali você não vai ter muito risco. Para falar a verdade, você não vai ter risco nenhum. E você saindo do day trade, você pode operar position, ou seja, a longo prazo, com o conhecimento que tem nesse curso. As pessoas dão mole, os cursos são praticamente de graça, é muito barato isso. Tá? E as pessoas não aproveitam esse conhecimento, está disponível para vocês. Tem link na descrição do vídeo. Então, o semanal é muito mais claro. Observa que aqui é muito mais fácil. Não teve aquela zona que aconteceu em algum momento aqui no diário. Aqui no semanal não teve, teve simplesmente chegou lá em cima, faz um teste, acionou a venda aqui e pronto, o cara está vendido até agora. Pelo semanal, eu honestamente, também como pelo diário, né? Eu aproximaria, se eu tivesse vendido nessa história, eu aproximaria o stop, com certeza absoluta, para defender o meu ganho. Tá? Aí o método pelo qual você vai utilizar, se você vai usar o high-low, SAR parabólico, tree line bar, vai usar candles, né? Padrões de candles, vai usar média de 9, média de 10, média de 20, qual que você vai usar? Aí é um critério seu, você vai ter que escolher, você tem que ter um modelo para operar. Mas eu aproximaria o stop de qualquer jeito nessa situação. Por quê? Porque nós temos um suporte forte imediatamente à nossa frente. O cara pode também, estando operando pelo semanal, diminuir o tempo gráfico do diário ou até pelos 60 minutos e posicionar o seu stop por um desses tempos gráficos. Também é uma alternativa válida, desde que você saiba o que está fazendo. O cenário aqui é extremamente vendedor. A mesma situação, temos um suporte, não tem venda. Quem não está vendido não tem venda. Tá? Observe que o corpo dos candles está diminuindo. Esse candle tem um corpo maior que esse, que tem um corpo maior que esse. Se as sombras estivessem em posição invertida, observe que as sombras estão para cima. Se as sombras estivessem invertidas, estivessem para baixo, eu diria que isso aqui era final de movimento. Mas as sombras não estão para baixo, as sombras estão para cima, portanto, não tem essa leitura. Eu estou simplesmente elucubrando para vocês poderem pegar mais uma informação. Isso aqui, embora os corpos estejam diminuindo, está chegando numa zona de suporte. Isso aqui pode dar também ensejo para aquela exaustão que eu mencionei no diário. Aqui não tem nenhum sinal de exaustão, obviamente não. Não tem nada de exaustão, mas a distância da média de 20 do semanal já se torna muito grande, já se torna muito enfática essa distância. O gancho na média de quem fez aqui deu muito dinheiro, quem fez também por topo de linha de tendência de baixa também pegou muito dinheiro. Agora é hora de botar o dinheiro no bolso e ficar esperando para ver cenas do próximo capítulo. Voltando a fechar aqui abaixo dessa linha, como eu disse, aí pelo semanal fica até mais fácil. Né? Olha, fica aqui ridículo, né? Tirar doce da boca da criança, né? Tirar um pirulito da boca de uma criancinha pequena. Entrar aqui, o cara está querendo vender tudo a qualquer tempo. Então, esse foi o índice. Esse é o Small Caps. O Small Caps também tinha feito uma movimentação de alta anteontem, na quinta-feira, mas foi só como se chama? Um Dead Cat Jump, né? Um pulo do gato morto. Mais ou menos aquilo que a gente viu, também a gente viu isso aqui no diário, até se falou isso ontem, cadê o diário? Tá aqui. A gente falou sobre isso, que isso aqui tinha muita cara do assunto, mas aqui também, mesma coisa, só que aqui não tinha um suporte. Né? Aqui o suporte foi perdido naquela linha cor-de-rosa, vem fazendo zigue-zagues descendentes. Nesse candle nós até imaginávamos que ia tentar o teste do suporte perdido de baixo para cima para virar resistência. Nem essa força teve, caiu, tentou novamente, média de 9, empurrou o troço para baixo. E aqui, cara, nós também temos essa congestão gigante de um tempo muito grande, cujo objetivo é você trazer o troço até aqui embaixo. Tem bastante espaço ainda. O mínimo é até esse fundo dentro da congestão, mas o ideal é o cara tentar trazer o outro lado da congestão, que está lá embaixo, 1800 e varada. Tá? Portanto, isso aqui, sinalização clara de baixa, de continuidade baixa. Aqui, então, fica muito mais fácil, porque se a gente tem todas as médias apontando para baixo, observe que tem 4 médias nesse gráfico. Todas as 4 estão apontando para baixo. Tá? O cara que está pensando em comprar aqui, que negócio, sempre dá para fazer compra contra a tendência, sempre tem como possibilidade de você fazer um trade de volatilidade. Mas as chances de você ter sucesso são sempre muito menores. E nitidamente aqui suas chances são bastante menores. Olha as médias todas viradas para baixo. Não é hora do cara ficar assanhadinho brincando com esse negócio. No semanal, muito mais fácil, como eu falei ainda há pouco, porque nós temos essa congestão e a média de 200 no semanal. Bateu lá, não passou. Bateu aqui 2 vezes, tentou passar, não passou. Tentou aqui de novo, não passou. Porra, topo de congestão, 3 testes lá em cima, 3 testes na média, não passou. Não tinha muito o que duvidar, era venda. E o cara que vendeu o ETF está vendido. Isso aqui é um índice, mas tem ETF disso para o cara vender. E também tem opções. E o cara está vendido. Teve aqui uma fase contra a tendência curta,
Mas de lá para cá é queda, 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 para tentar buscar justamente o fundo da congestão aqui embaixo. Nenhuma sinalização aqui de que você deva parar de pensar em operar vendido. Tudo aqui aponta para baixo. Observa também os corpos diminuindo de tamanho aqui, mas a sombra inferior não está aumentando proporcionalmente ao corpo, não tem grandes diferenças. As sombras estão em cima. Então, não tem uma sinalização assim que eu pense de parada de movimento, não. Isso aqui tem cara de que vai continuar caindo. Infelizmente, né? Para muita gente que está comprada. Para quem está vendido, está amando, né? Isso aí é só ganhar dinheiro, é só botar dinheiro no bolso. Mas para quem está comprado ou tem carteira e não sabe fazer hedge, exatamente aquilo que a gente falou aqui, ó, o cara não sabe fazer hedge, está aí se amargando um belo prejuízo. WSP Foot, ontem um vasto candle de indecisão. Isso aqui é aquele velho, tradicional e bonitinho spinning top, tá? Que é o típico candle de indecisão em região de topo. Observe que o ativo fez um topo histórico, foi esse, caiu abruptamente, subiu abruptamente, portanto fez um retorno em V, testou a mesma região de topo, fez um gap, a região é a mesma. Ignora esse candle aqui e você vai ver que esse teste é exatamente na mesma região. E aí fez um gap, caiu e esse gap e esse candle era fortemente vendedor. Foi alterada essa visão fortemente vendedora por também um retorno em V muito rápido. Observe que isso voltou e aqui voltou também. Tá? Então as socadas para baixo estão muito intensas, mas as recuperações também estão muito intensas e muito rápidas. Eu já tinha sinalizado problemas nessa subida aqui atrás e volto a sinalizar para vocês. Esse tipo de padrão, fazendo quedas muito fortes, recuperações muito fortes, quedas muito fortes, recuperações muito fortes. Eu sei que muita gente vai falar assim, cara, que catastrófico você pensar isso. Esse padrão, isso aqui, ó, aconteceu em 1929. Nos meses que antecederam outubro de 1929, houve uma série de movimentos parecidos com esse. Grandes quedas e abruptas recuperações. Grandes quedas, abruptas recuperações. Para cada grande queda havia logo imediatamente uma grande recuperação. É muito importante você conhecer o passado, porque quem não conhece o passado repete os erros no futuro. Tá? O estudo dos crashes é muito importante, entender como eles funcionaram. Os crashes mais recentes, tá? Como 2020, 2000 e 1987, são os últimos crashes importantes que a gente tem, eles foram causados por coisas mais pontuais. Não foram situações de fundo. 1987 foi por questão dessa implementação de robôs e falta de controle e deu no que deu. Tá? Foi o pior crash em velocidade da história. Tá? Em 2020 teve aquela situação do Covid, que foi só uma desculpa, mas já vinha com um problema. O problema que nós mantemos até hoje, que é da hipercapitalização que foi feita durante todo esse tempo, desde a crise de 2008, tá? Que essa, sim, eu citei várias aqui, não sei a de 2008. E a de 2008, que teve uma recuperação em V assim também, mas porque os governos meteram uma grana alucinada no negócio. E é exatamente a gênese do nosso problema hoje é essa. Tá? Vem desde 2008 pela colocação de dinheiro pelos bancos centrais irresponsavelmente de forma eterna. Uma coisa que era para ser um socorro emergencial se tornou uma linha de crédito. E isso não é uma boa ideia. Mas fiquem atentos, eu venho sinalizando isso já há algum tempo e volto a sinalizar. Tá? Esse tipo de padrão, quedas abruptas, com recuperações muito fortes, quedas abruptas e recuperações muito fortes, aconteceu nos meses que antecederam 1929. Fiquem muito ligados nisso. Bom, em suma, tinha esse cenário vendedor, voltou a subir e aqui esse fechamento foi acima daquele candle, portanto, o cenário vendedor foi encerrado aqui, mas observe que o ativo não está conseguindo superar essa região. Tá? Essa região aqui, ó, ele está com muita dificuldade de ultrapassar. Está parando aqui. Ontem, né, sexta-feira, fez esse spinning top, um candle de indecisão com volume grande. A superação. Aqui nessa situação é muito interessante pelo seguinte: se superar, tem compra. Por quê? Porque o cenário é comprador, o papel vem comprador forte, né? Cai e recupera. Se superar aqui, é compra. Tá? Mas e se perder a mínima, é venda? Não, não é venda de imediato, porque tem as médias logo abaixo. Mas, como é uma região de topo que está sendo testada já pela terceira vez, mais ou menos na mesma região, o cara começa a ficar a pensar o seguinte: porra, 3 tentativas de ultrapassar um topo são significativas. Tá? Isso aqui é um topo duplo. Esse intervalo aqui é razoavelmente curto para um topo triplo. Tá? O topo triplo, embora as pessoas, qualquer topo, as pessoas fiquem dizendo que é topo, para fazer topo duplo, topo triplo, o ideal para um topo triplo é que houvesse um prazo maior aqui nesse intervalo.
Mas é que negócio, isso é um critério. Critérios são flexíveis. Muita gente tem pensamentos diferentes daquilo que outros pensam. Então, de uma forma geral, temos um topo aqui, outro topo aqui e agora um terceiro topo. A perda dessa região vai configurar um novo topo. Não ideal, como eu disse, mas configurará um novo topo. Tá? Para um topo triplo, em geral, faz assim: volta, vai lá em cima, volta aqui embaixo, vai lá em cima. Tá? Mas não é o que nós temos aqui, temos um topo intermediário, mas eu ficaria muito atento nesse negócio aqui, tá? Muito atento, tá? Muito atento mesmo, tá? Fica atento nisso. Se perder essa região da média aqui, potencial para trazer aqui embaixo. Tá? Agora, rompimento para cima, não tem dúvida, é compra. Do semanal, muito mais fácil. Observe que no semanal a coisa é muito mais tranquila. O ativo vem desde outubro do ano passado bombando. Já vinha subindo antes, mas tinha tido uma queda muito forte em meados do ano passado. Mas vem bombando forte. Caiu no final agora de março, né? Caiu durante o mês de março, forte. Mas recuperou. É aquela queda em V que nós vimos lá. Recuperou em V e não está ultrapassando. Observe que aqui fica muito mais fácil de ver a possibilidade no semanal de um topo duplo. Tá? Isso aqui é um topo EVA, esse aqui é um topo padrão EVA-EVA, né? Seria mais ou menos. Padrão EVA-EVA, que é um tipo de padrão de topo duplo. Aí, nesse caso aqui, para o cara pensar em operar vendido pelo semanal, seria só na perda dessa região, a linha de fundo entre os dois topos. O cara pensaria: se perder essa região de 5 mil pontos, não tem dúvida. Aqui é venda indubitável. Antes disso, complicado do cara pensar em vender. Temos aqui a formação de um 1, 2, 3 de compra. Não está ideal porque os fechamentos não estão acima. Esse fechamento tinha que ser acima daquilo ali para ser ideal. Mas nós temos aqui um 1, 2, 3 do Mark Crisp a favor da tendência sobre a média de 9. A superação da máxima vai pensar em dar compra também para o cara que está operando no semanal. Não só por esse padrão de setup específico, mas pela superação do topo anterior e o cara na direção da tendência operando. Observe que aqui nós temos as médias todas apontando para cima. No cenário que eu mostrei do small caps, que estava tudo caindo, nós temos aqui tendência, todas elas apontando para cima, primária, secundária, terciária e até a de curtíssimo prazo. Tudo apontando para cima. Então o cenário é muito comprador. Né? Pensar em vender pelo semanal, só pensaria em vender por aqui, tá? Aqui nesse meio? Nem pensar, só aqui embaixo. Aí eu pensaria no assunto. O dólar ontem fez uma brutal movimentação de alta, né? Depois de ter feito uma corrigida. Ontem bombou, arrebentou para cima, corrigiu na média de. Aqui tem muita linha, atrapalha um pouco, mas infelizmente eu preciso dessas linhas. Aqui tem a Petax, conforme vocês podem ver, essa linha verde aqui. Essa linha azul é uma linha do mensal, tá? Que era resistência e virou suporte agora. Então, fixem mais ou menos onde elas estão. Eu vou tirar as linhas da tela para não ficar essa zona aí, mas fiquem onde elas estão para você poder perceber. Então, ele passou a Petax, voltou para testar, junto com a antiga resistência, que agora é suporte, e faz um candle igual a esse aqui, com baita volume. Não é uma posição ideal, né? Nós tínhamos a possibilidade dele vir testar aquela região do topo anterior, enquanto ela vinha fazendo isso, e agora não só fez como ultrapassou e arrebentou aqui. Matou muita gente que operou, fechou fora, fechou dentro. Observe que aqui tem um fechamento fora da banda e um fechamento dentro da banda, inequívocos, e o acionamento seria aqui. Acionou por um tique, por isso que eu também falo para as pessoas: não botem os acionamentos imediatamente abaixo do candle sinal. É tolice operar isso. Todo mundo conhece os setups. Você conhece setup? Você e toda a tua vizinhança, todo o teu bairro, teu colégio inteiro, porra, todo mundo que tu conheceu na vida conhece esses setups. Portanto, todo mundo sabe onde estão os triggers de entrada. E, obviamente, que se houver possibilidade, os caras vão dar uma passadinha ali para pegar o sarrafo da rapaziada. Portanto, não utilizem aquilo que é óbvio. Se for óbvio, não vai dar certo na tua vida. Vai dar certo uma vez ou outra, mas na maior parte das vezes você vai perder dinheiro. O trigger de entrada na venda pelo fechou fora, fechou dentro, seria imediatamente aqui, acionou por um tique e o cara tá lascado, né? Porque ele acionou e depois foi estopado aqui, se ele botou o stop logo acima, senão ele tá tomando ainda um sarrafo pior. Aqui acima nós temos uma outra linha, aquela linha lá é uma linha de resistência. Observe que o dólar fechou acima de 5,30 no dólar comercial, é a primeira vez em muito tempo, e agora ele vem para testar essa resistência aqui em cima, tá, galera? Essa resistência foi testada, já foi, ó, foi suporte aqui, foi suporte. Isso aqui, ó, 2022 foi região de suporte, 2022 foi região de suporte. Em 2023 foi região de suporte. Depois foi perdeu resistência, resistência, resistência
E agora, novamente, nós temos possibilidade disso aqui voltar a ser uma resistência. Temos que ver se agora não é hora de comprar, é óbvio, né? Ninguém, só se um louco alucinado vai pensar em comprar um troço longe da média igual aqui e na cara de uma resistência. Só se o cara realmente fumou algum tipo de droga. Se não, o cara não vai comprar aqui, muito pelo contrário, quem está comprado tem que aproximar todos os stops possíveis e imagináveis para ficar quietinho aqui recebendo seu dinheiro. E aí, se fechar aqui acima, primeiro vai ter que fazer um fechamento. Observe que aqui tem violações. Violação não interessa, eu quero fechamento. Se fechar um candle lá acima, fizer alguma coisa parecida com isso, tá? Não precisa ser no primeiro dia, né? Aqui tá, não precisa ser no primeiro dia, mas fizer alguma coisa aqui nos próximos dias, fechando aqui a superação da máxima, aí vai dar compra de novo. Antes disso, muito pelo contrário, o cara está até pensando por resistência, uma resistência já testada várias vezes, em fazer trade contra a tendência, lock 5, trade contra a tendência, o cara pensa seriamente em operar vendida aqui. Mas é um trade de risco. Todo trade contra a tendência é um trade de risco. Tá? Mas o cenário é comprador, continua comprador no dólar, mas já não mais para quem está atrasado para entrar. Quem entrou, está dentro do jogo, mas quem está de fora, o cenário continua comprador, mas não é hora de comprar. Só se fechar acima e superar. O semanal fica muito mais fácil. Observe como é sempre mais fácil operar o semanal. Eu vejo quantas pessoas perdem dinheiro ou deixam de ganhar dinheiro porque elas simplesmente não conseguem largar o trade de curto prazo. Também tem muita linha aqui para atrapalhar, mas observe que aqui nós temos uma linha de tendência de alta clara, nítida e óbvia, tá? Para todo mundo. Fez uma correção, tentou ultrapassar a média de 200, não conseguiu, normal. Voltou para corrigir, corrigiu e desde então vem fazendo a movimentação de alta. E nós temos no semanal um pivô de alta feito e acionado essa semana com baita volume. Portanto, no ponto de vista semanal, que também, obviamente, tem aquelas mesmas resistências, né? Porque aquilo fica aparecendo não é só no diário, também aparece no semanal. Mas o alvo do semanal é mínimo lá em 5,50. Tá? 5,50 é o alvo mínimo do semanal. Observe porque temos aqui um pivô de alta. Tá? Se esse aqui for o primeiro movimento de uma movimentação de alta, muitas vezes as pessoas projetam isso por Fibonacci e a projeção por Fibonacci desse movimento joga o ativo no mínimo 5.625 a 5.844. Portanto, é muita coisa. É o valor mais alto que o dólar vai ter tido em muito, muito tempo. Esse gráfico aqui é um gráfico ajustado, tá bem? Então, vai ser uma das máximas do dólar em muito, muito tempo. Tá? O que é triste para o país, muito triste para o país, porque o dólar é matéria, ele é matéria base, né, para muita coisa. Muita gente utiliza dólar para tudo. É importação de tudo que você puder imaginar. Isso inclui seu pãozinho, isso inclui tudo que você usa em carro, todos os eletrônicos, que as indústrias utilizam, os robôs que as indústrias utilizam, fertilizantes, sementes, tudo isso. Então, muita atenção que isso aqui impacta violentamente na inflação. Tá? Aquela premissa da queda da taxa de juros que todo mundo tinha e achávamos todos que ia cair a taxa de juros porque tinha tudo para cair, o cavalo não, a pessoa subiu no telhado e a situação ficou mesmo muito, muito complicada. O BC vai ter muita dificuldade de baixar taxas de juros com esse tipo de movimentação do dólar aqui. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Esse já é o semanal. Bom, então foi. Agora a Petro, que ontem fez uma movimentação muito intensa de baixa, nós sinalizamos isso várias vezes ao longo da semana, que não vai ser simples fechar esse gap. Isso aqui tem tudo para formar uma congestão e está indo na formação, na ideia da formação da congestão. 3 toques para muita gente é suficiente, para mim não. Mas nós mencionamos várias vezes que essa subida, quando chegasse aqui, na média, gancho na média, daria oportunidade de venda. Deu. Quem não era muito corajoso para fazer, porque é um trade realmente muito mais arriscado, tinha uma outra sinalização por um outro setup, tá? Que era a venda com a formação de um candle de baixa em cima da média, a venda aqui também. E aí o cara tinha outra oportunidade de venda. Quem fez, fez. Quem não fez, teve outra oportunidade aqui, quando forma um candle tentando chegar no topo anterior e não dá certo e perde a mínima e ainda em gap. Portanto, quem estava vendido, deveria estar vendido por vários cenários, está ganhando dinheiro, faturou. Ontem foi um candle de força, né? O Petro caiu 3,75, uma bela queda, com um volume acima da média, maior do que muitos desses candles anteriores. Tem tudo para vir buscar o suporte anterior, que é aquele ali, em 36 e uns trocados. Agora, se perder essa região, vem aqui na média lá embaixo.
Aí vem aqui embaixo, na região onde ela teve desse outro gap aqui, vai chegar aqui embaixo, no topo do gap, junto com a média de 200 pelo menos. Tá? Esse aqui é um candle de ignição baixista. Tá? Se isso aqui formar uma congestão, o candle de ignição deixa de ser relevante, porque em congestões, os candles de ignição e as médias não são nada relevantes. Mas nós não temos ainda, na minha opinião, elementos para a formação de uma congestão. Para muita gente vai ter topo, fundo, topo 3 e o cara fala, já é congestão. Para quem pensa dessa forma, ignore o fato de que isso aqui é um candle de ignição, porque não serve para congestão. Mas para quem não tem ainda essa certeza, isso aqui é um candle de ignição baixista, e candle de ignição baixista você pode projetar ele pelo menos 100% para baixo e pensar num alvo aqui, ó, em 35,26, que é razoavelmente perto daquele topo que eu mencionei antes e junto da média de 200 lá embaixo. Portanto, o cenário aqui é vendedor de qualquer uma das formas. Para quem não fez o trade ainda e está pensando que esse suporte vai segurar isso aqui vai virar uma congestão, já perdeu a oportunidade. Já era, não dá mais para fazer. Né? Tá na cara da região de suporte, não tem o que fazer. Quem não está vendo isso aqui como uma congestão e acha que esse suporte aqui é razoavelmente fraco, poderá pensar em fazer o trade, dado esse cenário, para pensar e pegar o papel aqui embaixo. Mas o cenário é sempre vendedor. Tá? Aqui, nesse ativo. O semanal, observe que aqui fica mais fácil observar a dificuldade do papel em passar. Teve aquela queda anterior por conta do negócio dos dividendos, subiu, aí trocaram o presidente, pronto, outra queda. E aqui nós temos um topo mais baixo que o anterior, fundo, por enquanto um fundo mais alto que o anterior. Aqui, ó, tá começando a querer desenhar isto. Começando a querer desenhar uma figura gráfica, mais ou menos assim. Eu usei o triângulo, por isso que ela não fica muito perfeitinha, mas é o suficiente para perceber. Está começando a querer desenhar isso aqui. Isso aqui é um triângulo de topo. Tá? Seria um triângulo simétrico. Já temos um toque, 2 toques em cima, um toque, 2 toques embaixo. Um triângulo, para ser formado, ele precisa de 4 toques. 2 em cima, 2 embaixo. Está aqui, feito. Essa movimentação era de alta. Portanto, isso aqui é um triângulo simétrico de topo. Triângulos simétricos de topo tendem a romper para cima. São padrões. Espera um minutinho, galera, que engasguei aqui. São padrões de continuação. Tá? Então tendem a romper para cima. Não é assim a maior das minhas imaginações, porque observe isso aqui. Aí levou semanas para conseguir chegar lá e um candle matou essas semanas todas. O cenário não é comprador. Tá? O cenário, obviamente, não é comprador, embora a tendência ainda seja essa e esteja se mantendo. O que nós temos aqui é a forte possibilidade de uma congestão, tá? Com uma região de topo aproximadamente igual, uma região de fundo aproximadamente igual, e aqui a possibilidade de formação de uma congestão. Não temos ainda perfeito, poderia o cara já trabalhar com 4 toques, mas como teve fechamento bem aqui embaixo e fechamento bem lá em cima, não está perfeito não. Está mais para o triângulo que para a congestão. E se for um triângulo, isso aqui dura meses, tá? Isso aqui no semanal dura muitos meses. E aí dura vários meses esse troço andando aqui no meio, o que dificulta a vida de todo mundo que está querendo operar, porque na hora que você começa a operar para um lado já está dando para o outro, e o troço vai estreitando, né? Conforme a gente mostrou antes. Não, eu já apaguei o triângulo. Conforme eu mostrei antes, isso aqui vai estreitando e o estreitamento fica sempre muito difícil de operar. Né? Porque vai estreitando. Cada vez o alvo é menor, cada vez o stop é mais perto, fica muito difícil de operar. De qualquer forma, o cenário do semanal não está muito claro. Se perder essa região aqui, claro, nitidamente venda, né? Se perder essa região aqui embaixo, é nitidamente venda. E aqui pelo semanal, a venda, cara, vai trazer para R$ 31 ou menos, ou na média de 200. Portanto, é um cenário amplamente vendedor se perder essa região aqui embaixo, tá? O cara poderia até pensar aqui num topo duplo. Não fica muito perfeito, né? Teria que estar um pouquinho mais perto, mas é o suficiente. Uma diferença de não tantos por cento assim. Que dá uma diferença de, sei lá, não dá 3% de diferença, é o suficiente. Teria topo, 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 aí forma aqui, perdendo essa região, tentativa aqui. Se isso perder, o cara projeta isso tudo aqui para baixo. Projeta isso aqui tudo para baixo. Mais ou menos isso. E joga para cá. O que dá até mais baixo do que eu tinha mandado. Eu tinha mandado uma possibilidade por volta de 31, por aqui, assim, e aí, por esse topo duplo, o alvo seria lá embaixo. Ou seja, o cenário é muito vendedor nesse negócio aqui. Vale, que também está muito ruim. Tinha um canal de alta, mas o IMAT começou a ficar muito ruim. Também tinha um canal de alta e perdeu. No IMAT, perdeu na Vale. E aí, nós mencionamos esse gap aqui como um gap potencial de medida. O gap de medida já deu seu alvo. Teve um segundo gap aqui.
esse gap, ficamos na dúvida, efetivamente, se isso aqui é um gap de medida novo, né? Ou um gap de exaustão, eu fico mais com cara de exaustão do que de medida, dada a região de suporte. E agora o ativo foi, voltou e está fazendo aqui uma região, uma movimentação baixista. A perda dessa mínima vai fazer o cara pensar em operar vendido no diário, mas o alvo é muito baixinho, é muito curtinho aqui, porque tem o alvo, esse fundo aqui, vários fundos, fundo aqui atrás, e aí o cara fica mesmo enrolado. Mas a Vale está nessa congestão gigante. A perda dessa região traz para cá, ó, em 56 e pouco no gráfico ajustado. Portanto, tem muito ainda para cair no caso da perda dessa região aqui. Tem muito para cair ainda. A Vale tem um alargamento dentro da congestão ainda. Isso torna que ela seja um ativo mais difícil de operar e vem sendo um ativo difícil de operar. Mas o potencial aqui é muito vendedor. Tudo aqui é muito vendedor. Tá? Um cenário muito vendedor no diário. O semanal não está lá assim tão distante. Ele tinha o canal de alta, perdeu o canal e soca para baixo com pressão. Tá? Com direito a gap no semanal, o que não é assim a coisa mais comum. Quando acontece, acontece com pressão. Portanto, o semanal é espetacularmente vendedor para trazer até o fundo da região de congestão. E aqui ficou completamente deslocado. Observe como o Profit tem mais gracinhas. Né? Esse troço é o mesmo que eu desenhei aqui. Ó. É o mesmo negócio. Aqui, os fundos estão ali. No semanal, eles sumiram. O troço ficou lá no diabo que carregue, longe do preço. Não dá para entender. Mas, observe que essa região aqui são os fundos lá do diário, que estão por aqui. Sei lá por que diabo a figura ficou fora de contexto. Mas a região é a mesma, que é de R$ 56. Tá? Essa aqui é a loucura do Profit. Mas isso aqui tem todo o cenário para me buscar aqui embaixo. Tá? Por último, nós temos os juros, que no diário obviamente que os caras não calam a boca, não param de falar besteira, e quando os caras não param de falar besteira e fazer besteira, os juros respondem. E assim como o dólar é um ativo real e arrebenta com a vida de todo mundo, os juros são aquilo que mexe com a vida de todos, todos, sem exceção. Inclusive, isso aqui é o que movimenta toda a economia nacional. Tudo, tudo. Do pãozinho que você compra ao seu salário, tudo está baseado nesse gráfico. Esse aqui é o motor de tudo. Tá? E aí, você observe que, graças às asneiras que esse povo não para de fazer e de falar, olha a movimentação que teve antes, teve aqui uma movimentação muito forte de baixa. Contávamos com alguma coisa parecida com isso aqui, não está descartada essa mesma movimentação. Tá? Por enquanto, nós temos ainda gente muito séria na presidência do Banco Central e esperemos que eles tomem algum tipo de atitude, se não na próxima reunião, já de imediato, ou começando a manifestações que mostrem ao mercado a seriedade da política fiscal que eles querem manter, fiscal não, desculpa, monetária. Falei fiscal, mas não é fiscal, é monetária. Tá? Mantendo a seriedade da política monetária, eu espero que eles venham a público se manifestar, porque isso aqui vai começar a impactar muito violentamente a vida das pessoas. Tá? Eu não descarto ainda que o cenário volte a fazer a mesma simetria que fez aqui, tá? Mas começa a ficar cada vez menos provável. Temos aqui uma região de topo, isso aqui é a nítida formação de um pivô de alta, né? Mas vamos ver como é que se desenrola. Candle foi muito violento, muita compra, olha o volume do negócio. Tal. Superou, mas não fechou acima do topo anterior, tá? Respeitou ali. A superação dessa máxima aqui, aí, meu irmão, aí o troço fica mesmo muito feio. Porque se superar essa máxima, vai lá em cima, em 12, não sei quantos, que foi aquilo que nós estávamos tendo, taxas de juros absurdamente elevadas no Brasil. Tá? Aí é que a bolsa vai para o inferno mesmo, tá? Porque isso aqui atrapalha muito os valuations. Quem não sabe, né? As pessoas não têm muito essa ideia, que a taxa de juros impacta seriamente nas ações por conta da mudança de perspectiva de lucratividade das empresas e das ações. Pelo semanal, nós temos aqui a movimentação de alta, depois uma violenta queda, isso aqui é um movimento em V invertido. Ainda não está descartada, como eu tinha dito antes, a mesma movimentação, mesmo paulada para cima, e depois, mais ou menos nesse mesmo tempo, uma mesma paulada para baixo. Tem a possibilidade? Tem, mas não tem sinalização gráfica por enquanto. Só a região de resistência, onde ele já até fechou acima da resistência, observa aqui. A superação dessa máxima vai dar compra, como eu disse antes, para jogar lá em cima. Mas eu sempre fico de olho na possibilidade de manutenção do mesmo tipo de simetria. Tá? Mas para isso é óbvio, vai ter que o Banco Central fazer algum tipo de coisa e vir a público, porque se for depender da parte política do negócio, a gente está ferrado, porque os caras. É um cara ou dois remando contra, é,
sabe? Mas manja aqueles barcos vikings gigantes, 300 caras remando para um lado. Viking não, mas aqueles barcos gregos, sabe? 300 caras remando para um lado e dois caboclos lá com uma colherzinha remando para o outro lado. Pô, não tem o que fazer. Os caras não conseguem fazer. Precisam de ajuda e eu espero que, sendo os três participantes do Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central, o ministro da Economia e a ministra da Fazenda, que são justamente aqueles que compõem o Conselho Monetário Nacional, façam alguma coisa de uma vez, porque a situação não está interessante, não. Nem um pouco interessante. Isso aqui tem um cenário espetacularmente autista. Não fosse essa simetria aqui, isso aqui tem um espetáculo, tem tudo para andar muito. Observe que temos aqui um pivô de alta no semanal. Porra, isso aqui, se você projetar para cima, os juros vêm lá em cima. Vem aqui. Tá bem? Então é isso aí. Não deixem de aprender a operar vendido. Cara, eu estou falando isso para vocês há meses. Tá? E fazer hedge. E aqui, ó, nesses dois cursos, que são extremamente baratos, você vai ter como operar na bolsa sem risco financeiro, desde que você siga as regras, especialmente nesse momento de juros muito alto. Vocês estão perdendo a oportunidade de montar estruturas que vão dar garantia para vocês operarem durante anos, sem risco financeiro de perda. Tá? Eu volto a enfatizar para vocês, esses cursos estão disponíveis nesse Linktree que está aqui embaixo. Ó, você pode ver aqui, anota isso e vê, ou tem na descrição também do vídeo, também tem. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, espero que corra tudo muito bem. Um abraço e até a próxima vídeo. Tchau, tchau.